Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. Precisando de um lugar físico para realizar reuniões, workshops e palestras para sua empresa? Ou um local para trabalhar sem os barulhos de sua casa? Venha para Óperos Coworking Recreio. Temos um espaço perfeito para você trabalhar com tranquilidade. Conheça nossos planos mandando uma mensagem no WhatsApp 21 9 70 41 38 77. Óperos Coworking Recreio. Sua empresa no melhor lugar. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, não necessariamente representando a opinião editorial da Rádio Ponto e Vírgula. Autoconhecimento, organização, foco e concentração. Pela Rádio Ponto e Vírgula, é hora de ter tempo. Apresentação, Isabela Fortunato. Oi, gente! Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um programinha na hora do seu almoço para você poder ficar informado sobre produtividade, dicas de gestão de tempo. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais amplo. Não vai ser diretamente ligado ao assunto de produtividade e gestão do tempo, não. Vamos falar de perfil comportamental. Mas antes, eu sou Isabela Fortunato e vocês vão encontrar a gente tanto ao vivo no YouTube como no Spotify. Então, vocês podem ver esse programa e ouvir a hora que vocês quiserem, ouvir e reouvir, para vocês poderem ficar 100% por dentro do assunto. Então, vamos lá falar de perfil comportamental. Vocês já ouviram falar sobre isso? Perfil comportamental são basicamente padrões de comportamento que a gente adota. E isso já é estudado desde dos gregos antigos, desde Hipócrates. A gente já estudava os perfis comportamentais. Vocês devem conhecer o perfil comportamental com o nome de DISC. E o DISC foi feito, foi pensado, né, um teste que se faz e sai um relatório. Ele foi pensado na década de 60 do século passado para poder mapear os comportamentos das pessoas, perceber que elas seguem padrões de comportamento, quando elas estão se comportando nas atitudes que elas tomam, por exemplo, quando elas estão fora de casa, em situações do cotidiano, mas em situação mais formal, um pouco menos informal, então não é em casa, é quando você está, por exemplo, no trabalho. Como é que você se comporta? Na rua, nas relações, como é que você se comporta? Que atitudes você toma? E se percebeu que o ser humano em si segue basicamente 4 perfis, e é sobre esses perfis que a gente vai falar hoje. Então você vai, no final, me dizer qual é o seu perfil. Então vamos lá. São 4 os perfis que a gente tem para o comportamento humano. O primeiro é o executor, o segundo é o comunicador, o terceiro é o planejador e o quarto é o analista. A gente... Para mim é muito fácil, né? Porque eu sou executora no talo. Então, falar de executor, para mim, é muito, muito, muito fácil. Mas só para você saber qual é realmente o seu perfil, você tem que fazer um teste. Sempre que tiver oportunidade, faça esse teste. Normalmente, as grandes empresas e até algumas pequenas e médias empresas já estão adotando isso para poder formar equipes que realmente façam sentido, e a gente vai falar de formação de equipes daqui a pouquinho. Então, vamos lá falar do executor. Quem é o executor? Eu sou executora no talo. Sou muito executora. Eu sou até meio grosseira, porque eu sou muito executora. O executor, ele é voltado para resultado. Eu sou voltado para resultado. Eu vejo o resultado na minha frente. Então, eu adoto um projeto. Assim que eu entro num projeto, eu vejo o resultado na minha frente. E eu fico irritada porque as pessoas não enxergam o que eu enxergo. Então, eu acabo parecendo, às vezes, meio grosseira ou até arrogante. Mas eu não sou. Eu só sou acelerada. É só isso. A gente é muito direto ao ponto. Tanto que uma coisa que eu faço muito por exemplo, não dar bom dia no WhatsApp. Isso é horrível, eu sei que é falta de educação, mas não é que eu sou mal educada, é que eu já tô vendo a resposta, eu já quero a resposta da pergunta que eu fiz. E aí agora o que eu faço? Eu vou lá e modifico a mensagem, dou bom dia depois. Eu não sou, eu sou um pouco paciente, um pouquinho intolerante, mas, gente, eu sou gente fina. Um pouquinho, só um pouquinho. Mas eu sou super gente fina. Não, olha, o que tem de bom no perfil do executor? O executor vai direto ao ponto. Ele é muito direto ao ponto. Ele sabe o que ele quer. E ele toma decisão rápido.
Então, ele vai sempre na ação e ele vai segurar as pessoas que estão querendo agir e não conseguem agir, ele vai segurar essas pessoas. Por falar em executores, hoje tem garota do programa, tá? Então, para vocês aí que estão falando em direto ao ponto, sem preliminares, hoje tem preliminares no Garota do Programa às 21 horas. Então, depois do executor, a gente tem o comunicador. Quem é o comunicador? Chefe deve ser comunicador. Chefe, você é comunicador? Comunicador. Então, o comunicador é aquela pessoa que chega na festa e a festa começa. Essa é a pessoa que está muito voltada para relacionamentos, muito voltada para as relações com as pessoas e, por isso, é uma pessoa sem foco. Uma pessoa que tem um foco muito difuso porque não consegue ter um objetivo em mente e chegar naquele objetivo. Eu falo que tem pouca acabativa. É o cara que se empolga no início de um projeto, mas se perde no meio do projeto porque ele quer se relacionar com as pessoas e não chegar ao fim do projeto. O executor jamais faria isso. E, pasmem, eu sou executora e comunicadora ao mesmo tempo. Então, é complicado. O executor pode parecer fofoqueiro, ele não é fofoqueiro, mas quando você lança uma ideia, ele se empolga e ele é capaz de vender a sua ideia para os outros. Isso é muito bom, você ter um comunicador dentro da sua equipe, porque se você quer implementar mudanças, é fundamental você ter um comunicador que vai influenciar os outros, que vai vender a sua ideia, e a sua ideia vai ser recebida com muito mais facilidade do que seria se você simplesmente tivesse comunicado a ideia de uma maneira firme, né? Como um chefe, por exemplo. Né? Se o executor falando é muito diferente do comunicador falando, porque o comunicador tem a persuasão, né? Por outro lado, o comunicador, ele se atrasa, porque ele se perde no meio das coisas, ele se perde no meio das coisas que ele tem para fazer. A gente vai, em matéria de produtividade, o comunicador é o que menos age, né? O que mais se perde nesse ínterim. E outra coisa, ele precisa de reconhecimento, ele gosta de ser reconhecido, ele precisa disso pro ego dele. E isso pode ser complicado, porque você basear o seu valor em cima do que os outros dizem de você é meio complicado, né? E o planejador, quem é o planejador? O planejador também é amigão da galera, só que ele é aquele cara que precisa ser amado, é o cara mais introvertido do que o comunicador e é o cara que vai dar o presentinho para poder você gostar dele. É o cara que vai fazer de tudo para todo mundo gostar dele. São dois perfis, o comunicador e o planejador, voltado para pessoas. São voltados para pessoas esses dois perfis. Então, ele vai procurar... ele vai sempre procurar... Desculpa, gente. Ele vai sempre procurar conquistar as pessoas na lábia, mas de um jeito muito mais introvertido do que o comunicador. Esse é o planejador. E, obviamente, como diz o nome, ele planeja, né? Então, ele planeja muito, ele tem todos os passos do como fazer, mas ele não consegue botar em prática. Então, por exemplo, numa equipe, você vê a necessidade do executor e não do comunicador, por exemplo, né? E para o planejador. O executor vai puxar o planejador e o planejador vai dar para o executor como fazer. Então, esses dois perfis se complementam muito. Mas é muito difícil você achar esses dois perfis numa pessoa só. Quando a gente acha um planejador e um executor, eu conheço algumas pessoas que são os dois, elas meio que dão um bug ali, porque é muito planejamento, vontade de executar, mas se às vezes a pessoa trava na execução. O que mais que tem o perfil comunicador? Muita dificuldade para ação e muita... Eu vou falar lerdeza, não é essa a palavra que eu queria achar, mas é muito mais lento na tomada de decisão quando toma, né? E o analista, gente, olha só, os analistas são, além de analistas, né, eles analisam muito, ou seja, são muito voltados para detalhes, eles são pessoas muito sensíveis para a arte.
Olha só que coisa, né? Então, são muitos artistas são analistas. Tem esse perfil analista. Você pode ter certeza que baixista de banda tem um analista no perfil. Só para vocês entenderem, normalmente a gente tem 2 perfis proeminentes, por isso que eu sou executora e comunicadora ao mesmo tempo, mas na verdade eu sou mais executora do que comunicadora. E normalmente o planejador e o analista também andam juntos. Então, o analista, ele normalmente vai ser baixista de banda. Olha, ou ele é baixista de banda, mas ele tá ligado às artes de alguma coisa. Mas o baixista na banda é o cara que menos tem realce, né? Menos tem destaque. Então, ele vai ficar mais escondidinho ali e vai... Ele é meio antipático. Ele é um pouquinho antipático, por quê? Porque ele está prestando atenção aos detalhes de tudo, de absolutamente tudo, e deve ser meio exaustivo você fazer isso, né? Então ele está prestando sempre detalhes e ele tem muita dificuldade para mudar. Então ele pode parecer pessimista, ele pode parecer um pouco chato, ele pode parecer que está sempre dizendo, ah, não, mas vai dar errado, ah, não, mas vai dar errado. E ele é introspectivo, então ele pode parecer meio chato à primeira vista, mas ele não é. Ele só é uma pessoa muito, muito sensível e muito atenta aos detalhes. É uma pessoa que vai demorar para agir, mas vai agir. A diferença do planejador que não age, que precisa de alguém para puxar, o analista ele vai agir, ele só vai demorar. Então, o executor e o analista são 2 perfis voltados para resultados, enquanto o comunicador e o planejador são 2 perfis voltados para a pessoa, certo? E você, achou seu perfil? Gostou do seu perfil? Como é que isso se liga à produtividade? O comunicador é improdutivo por natureza. Ele acaba sendo muito improdutivo, por quê? Porque ele está mais voltado para a conversa do que propriamente para executar qualquer coisa. O executor, ele faz, mas é impulsivo. Ele é extremamente impulsivo. Ele age meio que sem pensar. E isso é um problema para o executor. Mas ele age, isso que é importante. Porque eu sou executora, obviamente. O planejador fica sempre no planejamento. Ele vai ficar no planejamento, ele vai morrer ali. O comunicador e o planejador são 2 perfis que não têm acabativa. Eles não acabam, eles têm iniciativa, mas não têm acabativa. E o analista, ele é lento no processo, ele tem uma produtividade, ele tem uma entrega perfeita, praticamente perfeita, mas ele tem menos rapidez na ação. Certo? Então, em matéria de produtividade, é uma pessoa que vai te dar uma entrega maravilhosa, mas é uma pessoa que vai demorar um pouco para te entregar. Enquanto o executor, ele vai ser muito rápido na entrega, mas a entrega não vai ter aqueles detalhes que teria se fosse no analista, por exemplo. E o seu? Qual é o seu perfil? Qual você acha que é o seu perfil? Quando você fizer o action, que eu sei que você vai fazer o action, você vai ter o seu relatório de perfil comportamental já dentro do preço. Então, você vai receber uma devolutiva de perfil comportamental já dentro de todo o curso, dentro da mentoria, para você poder se autoconhecer e entender que sua produtividade tem a ver com quem você é. E quanto mais você se conhecer, mais você consegue manipular a sua produtividade. Bom, gente, esse é o assunto de hoje. Programa curtinho, do jeito que vocês gostam, para vocês verem tomando um café depois do almoço, quando bate aquela lombeira do almoço, né? Que vocês podem ter certeza que vocês vão ficar bem informados, apesar do sono pós-almoço. Então, olha só, fica ligado na Rádio Ponto e Vírgula, porque a gente ainda tem muitos programas hoje. Patrão, o que tem hoje? Tem Nós Quatro, tem Menta no Ar, tem Vitrine da Ilha, tem Mundo do Pianta, e tem o melhor, que é o Garota do Programa, às 21 horas. Hoje tem, hein? Hoje tem, hein? Então fica aí ligado, a gente vai continuar por aqui. Fica ligado na programação, que vocês vão se divertir muito hoje. Dizem que terça-feira é o melhor dia da Rádio Ponto e Vírgula. Beijo, gente. Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui.